Fala pessoal, temos muita coisa para falar, a semana está só começando, mas o importante, o recado que fica é segue o líder, o Palmeiras chega aí a 32 pontos em 13 rodadas, impressionante, é líder do campeonato com folga, tá? Jogou bem? Não jogou, né? Não foi aquele jogo que a gente gosta, que a gente quer ver do Palmeiras, mas ganhou, é líder do campeonato e segue muito bem, apesar de todas as dificuldades, né? As ausências, as lesões, o Tigrinho só volta depois da Copa, o Piquerez só volta depois da Copa, isso atrapalha bastante. E o Paulinho também, né? O Paulinho, que a gente já está até cansado de esperar, provavelmente só vem depois da Copa também. É o Palmeiras com problemas, com dificuldades, mas segue líder no Brasileirão, é primeiro do grupo na Libertadores, já venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil, então o momento é muito bom. O Palmeiras teve uma dificuldadezinha no jogo de ontem, né? Contra o Bragantino, fez o gol, recuou demais, saiu fraco, o Flaco saiu bravo. Aliás, outro jogo atrás aí, depois do Corinthians, o Arias saiu, se eu resmungando um pouco, ontem não saiu, né? Foi o último a sair. Eu acho que o Flaco hoje tem razão de estar chateado. Tem razão de estar chateado. Fez o gol, é o artilheiro do time da temporada e é o primeiro a sair, é o Flaco Lopes. Não dá, né? Aí não dá. Então o Flaco, para mim, tinha razão aí de estar aborrecido, de estar chateado, de estar bravo no banco de reserva lá. E agora espero, né? Espero que isso possa ser avaliado melhor também. Não acho que o Flaco deveria ser o primeiro a sair, não. Tomara que fique mais tempo, até porque era para sair o Sousa e entrar o Maurício, né? Aí deixou o Sousa, não ganhou mais uma bola longa depois que o Sousa ficou sozinho no ataque. E sufoco o tempo todo, não teve mais posse de bola nenhuma. O Palmeiras abriu mão do jogo ofensivo para se defender o segundo tempo inteirinho. Deu certo, 3 pontos, tudo bem. Mas não precisa passar esse sufoco todo, né? Não precisa de novo do Carlos Miguel ser o melhor em campo para a gente ganhar 3 pontos contra o Bragantino. Mas tá tudo certo. Ganhamos, líder. O Flamengo atropelou o Atlético lá em Belo Horizonte. O Palmeiras empatou lá, lembra? Lá no comecinho do campeonato foi 2-2. O Palmeiras empatou e agora o Flamengo foi lá, meteu 4 no Galo. O que está acontecendo com o Atlético, hein? O que está acontecendo com o Galo? Tomou 4 em casa do Flamengo. E aí o Flamengo tá ali pertinho, mas o Palmeiras está com uma vantagem que está bem controlada até esse momento aí do Campeonato Brasileiro. Sábado tem o Santos, antes disso tem a Libertadores, mas sábado tem o Santos em casa. Claro que o Neymar não vem, né? Joga no sintético, ele escolhe onde ele quer jogar. Não sei se o Gabigol veio também. Então, oportunidade do Palmeiras vencer e continuar essa vantagem aí à frente do Brasileirão. Mas é clássico, né? É clássico, é bom a gente saber que é jogo importante, é clássico, então entrar com seriedade para somar mais 3 pontos e manter essa liderança aí. Outro assunto de hoje, eu prometi que eu ia falar sobre o Hulk. O Hulk que não jogou contra o Flamengo, não ficou nem no banco, pediu para não ser convocado, porque ele pode ainda se transferir para um clube do futebol brasileiro e tem negociação sim, tá? Eu falei que eu ia falar sobre isso hoje, fui atrás de informação. O caso do Hulk é o seguinte, ele foi sim oferecido para o Palmeiras. Foi oferecido para o Palmeiras o Hulk. O problema do Hulk que eu vejo com relação ao Palmeiras, estão conversando, mas são dois, na verdade, são dois. Primeiro que a condição para o Hulk chegar, vou falar para vocês aqui qual que é o desejo lá do pessoal do Atlético. 5 milhões de euros para liberar o Hulk, mais 2 jogadores, Luigi e Jefté. Luigi e Jefté, 2 jogadores jovens, né? O Jefté está entrando, saindo do time. Eu acho que o Arthur é melhor que ele. Isso aí está resolvido. O Luigi é um jogador que entra, não ajuda muito, não faz muitos gols. Está no pacote também. E mais 5 milhões de euros, então, Luigi Jefté e 5 milhões de euros para liberar o Hulk. Até aí, eu não acho que seria problema, né? Dos 2 jogadores, dos 5 milhões, eu acho que seria até uma proposta que não seria difícil para o Palmeiras cumprir. O problema vem depois. Salário do Hulk. A pedida é de 2,5 milhões de reais por mês. Não é barato, né? Eu acho que seria o maior salário do Palmeiras, pelo que eu imagino. Eu acho que ele e o Paulinho, né? Já jogaram junto, inclusive, né? Jogaram muito, foram importantes. Os 2 artilheiros do Brasileiro, Paulinho e Hulk. Os 2 fizeram... O Paulinho fez mais de 20 gols, o Hulk 20 gols. Os 2 estiveram muito bem. Mas a pedida do salário é alto. E outro problema, o Hulk faz em 25 de julho agora, 40 anos. 40 anos. Então o Palmeiras tem uma política que a gente sabe de não contratar jogadores, é raro, né? Hoje tem feito isso agora, mas é raro. Jogadores acima de 30 anos. De 30 anos. O Palmeiras tem evitado fazer esse tipo de contratação.
E ainda mais um jogador que vai fazer 40 anos. 40 anos faz agora em julho o Hulk. O salário é alto, mas o cara, né? Se o Hulk tivesse 35 anos, seria ok. Pagar 2,5 milhões para o Hulk, um cara que a gente sabe que tem o potencial para resolver muitos jogos, muitas partidas e campeonatos. Mas com 40 anos, o Hulk vai fazer contrato de quanto tempo com o Palmeiras? 1 ano, 2 anos? Pagar 5 milhões de euros para ter um jogador por pouquíssimo tempo? Eu acho que ele não se encaixa muito no perfil do Palmeiras. O Hulk era para vir para o Palmeiras quando ele veio da China, tá? Foi oferecido para o Palmeiras, o Abel não quis, e por isso ele foi lá para o Atlético Mineiro. Nesse momento, com 40 anos, pedindo 2 jogadores, mais 5 milhões de euros, mais 2,5 milhões por mês, eu acho que o negócio não vai virar. Eu acho que o negócio não vai virar nesses termos aqui que foram oferecidos para o Palmeiras. E eu estou sabendo também que o outro clube interessado é o Fluminense. O Fluminense também tem interesse no futebol do Hulk, então por isso o Hulk não foi para o jogo de ontem contra o Flamengo. O Hulk tem aí essa conversa com o Palmeiras, tem o interesse do Fluminense também. Então, se o Hulk jogasse, ele não poderia mais se transferir, principalmente porque não poderia mais jogar o brasileiro, né? E aí não faria sentido nenhum contratar o Hulk com 40 anos sem poder jogar o brasileiro. Ia jogar outros campeonatos, né? Mas o brasileiro não. Então, eu acho que o Fluminense acaba ficando mais forte nessa disputa aí com o Palmeiras, até porque o Fluminense tem esse histórico, né? Contrata jogadores acima de 30 anos, não tem essa preocupação, não tem essa política do clube, até porque ele não contratou o Felipe Melo já com 35 anos, 36 anos, o Felipe Melo foi para lá. O Fábio tem 45 anos, contrato até 47. Então, assim, o Fluminense tem até, contratou o Thiago, né? Contratou o Thiago com 40, acho que também estava o Thiago. Agora o Thiago foi embora, mas teve o Thiago também ali com essa idade do Hulk. Então, acho que o Fluminense não tem esse problema com relação à idade dos atletas. E eu acho que encaminha muito mais para o Fluminense nesse momento do que para o Palmeiras, que nesses termos aqui, eu acho que é complicado para o Palmeiras fechar essa negociação, tá? Então, nesse momento, essa negociação está assim, o Palmeiras dessa conversa, 5 milhões de euros mais 2 jogadores, salário de 2,5 milhões por mês, e o Fluminense também demonstra interesse, eu acho que está mais para o Fluminense, até pela política do clube. Tá legal? Então, nesse momento, esse é o quadro, tá? E eu disse que eu ia trazer todas as informações para vocês, e é dessa forma que o negócio está hoje. Olha essa temporada, Palmeiras, campeão paulista, líder do Brasileirão. Aliás, a gente tem que falar sobre isso. É a melhor campanha do Palmeiras na história dos pontos corridos no início do campeonato, né? Em 13 rodadas, o Palmeiras tem 32 pontos. A melhor campanha, o Palmeiras tinha feito 31 pontos em 13 jogos. Essa supera, então, a melhor campanha do Palmeiras, o Palmeiras chegando a 32 pontos. É um começo de Brasileirão que realmente a gente pode ter grande expectativa com relação à participação do Palmeiras. A gente sabe que o Abel está com a faca nos dentes nesse campeonato. O brasileiro do ano passado fez aquela bobagem no final lá de falar que o campeonato estava perdido e não estava. E parece que esse campeonato vem com a faca nos dentes, sangue nos olhos, né? Para conquistar esse Brasileirão, que seria o 13º do Palmeiras, vai bem. Então, o Palmeiras, líder do Brasileiro, já ganhou o Paulista. Começou bem na Copa do Brasil, já abriu 3-0. Líder do grupo na Libertadores. E também, a gente tem que falar que nesse ranking aí que saiu o Sul-Americano, o Palmeiras está em primeiro lugar do Sul-Americano. Ou seja, se até 2029 o Palmeiras não ganhar nenhuma Libertadores, que eu acho difícil, o Palmeiras deve se classificar pelo ranking da Sul-Americana, que o Palmeiras hoje é líder e o Flamengo é segundo. Como o Flamengo já está classificado porque ganhou a Libertadores do ano passado, a vantagem do Palmeiras é ainda maior sobre a LDU, que é terceiro colocado. Então, assim, é um ano que a gente tem que destacar o aproveitamento do Palmeiras nos campeonatos aqui, tanto os campeonatos nacionais, internacionais, sul-americanos, até essa questão do ranking aí da Sul-Americana, hein? Palmeiras primeiro vai muito bem, hoje estaria classificado já para o Mundial 2029. Mas nós vamos ganhar uma Libertadores até lá. E aí sim, o Palmeiras conquista, sem ter nenhum tipo de preocupação, a vaga para o Mundial de 2029, que é legal, hein? Eu gostei muito desse Mundial. Gostei muito, estive lá vendo Palmeiras e Chelsea, foi legal o ambiente, o clima, a torcida. Esse Mundial vai pegar. Foi só a primeira edição, 29 vai ser a segunda, eu gostei, acho que esse Mundial vai crescer muito ainda, esse Mundial entre os clubes. O Palmeiras está perto de disputar já o segundo, né? Então, falando então da Libertadores, hoje o Palmeiras é líder do grupo F,
O Palmeiras tem um empate, aquela estreia contra o Júnior Barranquilla, que podia até ser um pouquinho melhor, né? Mas empatou lá na Colômbia e agora ganhou também do Sporting Cristal em casa 2-1, magrinho, apertado, né? Mas ganhou, tem 4 pontos, é líder do grupo. Palmeiras na frente do grupo que tem ainda, então, Sporting Cristal, que o Palmeiras já enfrentou e ganhou em casa. Cerro Porteño, que o Palmeiras enfrenta hoje, tem 3 pontos, o Cerro ganhou do Júnior Barranquilla também. O Cerro jogou em casa contra o Júnior Barranquilla, ganhou o jogo, tem 3 pontos. E o Júnior só tem 1. Jogou em casa contra o Palmeiras, empatou, saiu para jogar fora de casa contra o Cerro, perdeu então de 1-0, e hoje também joga contra o Sporting Cristal lá no Peru. O Barranquilla também passando apertado nessa primeira fase de Libertadores. Eu achei que seria o segundo colocado, mas a coisa está complicada. Então o grupo está assim: Palmeiras com 4 pontos, Sporting Cristal 3 pontos, Cerro Porteño 3 pontos e Júnior Barranquilla só 1 pontinho. O Palmeiras pegando o Cerro amanhã, lá no Paraguai, lá em Assunção, vencendo vai a 7 pontos, é uma situação bem tranquila com relação à classificação. Eu acho que a preocupação não é a classificação do Palmeiras, né? Acredito que o Palmeiras vai se classificar nesse grupo. Só jogou um jogo em casa, nesse primeiro turno aí do grupo, joga 2 fora, né? Já teve lá na Colômbia contra o Júnior Barranquilla, agora vai para o Paraguai, depois tem esses 2 jogos em casa no segundo turno do grupo. Então o Palmeiras deve se classificar com uma certa tranquilidade. O que a gente está de olho é na melhor campanha, né? O Palmeiras sabe da importância de ter a melhor campanha, de disputar esses jogos em casa. Aliás, o Abel sabe disputar essa Libertadores como ninguém, né? Participou de 5 edições, tem 3 finais, não, essa é a 7ª já, né? 3 finais, ganhou 2 vezes foi a semifinal e 1 vez ficou nas oitavas de final contra o Botafogo. Então essa é a 7ª edição que o Abel disputa da Libertadores, sempre fazendo melhor campanha. E o Palmeiras, que chegou a 3 finais com o Abel Ferreira, perdeu do ano passado do Flamengo, mas já ganhou 2 também. Ganhou do Santos e ganhou mais uma, né? Qual foi a outra? O Flamengo. Flamengo lá no Uruguai, eu estava lá também. Estava contra o Santos, estava contra o Flamengo lá no Uruguai. Então o Abel já ganhou 2, chegou em 3 finais, é impressionante. Se a gente olha o retrospecto do Abel, realmente é impressionante. Às vezes a gente tem algumas divergências, por exemplo, na escalação, né? Hoje, por exemplo, acho que vai de Sousa de novo, eu colocaria o Andrés mais adiantado. Por que não coloca esse cara? Coloca ali o Evangelista, coloca o Andrés mais adiantado, deixa o Flaco, que é o artilheiro do time no ano, como centroavante, e eu acho que a coisa vai muito bem, se resolve. A ausência do Tigrinho, eu acho que dá para fazer coisa melhor. Então vamos lá, o time que deve entrar em campo hoje, aliás, o Paulinho, acho que o Paulinho vai viajar de novo, mas acho que o Paulinho está viajando para turismo, falar a verdade, porque ele esteve na Colômbia também, né? Paulinho esteve na Bahia, Paulinho esteve na Colômbia, Paulinho está sempre lá no Allianz Parque, mas está virando o rei do camarote. E não volta, Paulinho, nada de jogar Paulinho, sempre aquela expectativa. Quem sabe o próximo jogo? Quem sabe o próximo jogo? Eu, na verdade, perdi a esperança. Eu acho que o Paulinho vai ficar só para depois da Copa, quando completa o número incrivelmente absurdo de 1 ano parado, sem jogar futebol, por causa desse problema na canela aí do Paulinho, essa cirurgia, esse implante que foi feito, né, enxerto de osso, melhor dizendo, e o Paulinho não consegue voltar. Mas deve ir lá para Assunção, para o Paraguai, para assistir o jogo de camarote, mais um. Tá virando turista, né? Tá virando turista. Infelizmente não vai ter. Então o time que o Abel deve colocar em campo, e o Abel voltou, hein? É importante ter o Abel, muito importante ter o Abel, porque no Brasileiro faltam 2 jogos ainda. Santos e Remo. Depois contra o Cruzeiro ele volta. Mais 2 jogos ainda. Então o time deve ser Carlos Miguel, deve ser Giai, Gomes, volta o Murilo e o Arthur, que está jogando muito, o Andrés, o Marlon e no meio o Flaco Lopes, Arias e Alan, e na frente o Sousa, né? Sousa, para a gente ver mais uma vez o Sousa jogar. Eu já falei, eu colocaria Evangelista, adiantaria o Andrés Pereira e levaria o Flaco como referência, como centroavante. Aliás, é o artilheiro do time na temporada e no último jogo foi o primeiro a sair. Ficou bravo, hein?
ficou bravo e com razão. Mas esse é o time do Palmeiras, então, que deve enfrentar o Cerro Porteño amanhã. E você sabe que a gente vai estar aqui para fazer live, para estar junto com vocês depois do jogo, falar tudo sobre Palmeiras e Cerro e Palmeiras, o jogo é lá, para a gente bater um papo com vocês e, claro, participação direta aqui de vocês na live, tá legal? Espero vocês, então, na live aqui do Fala Veloso, sempre agradecendo a MA7, que é nosso parceiro que está com a gente e que leva você para ver jogos do Palmeiras de camarote. Aliás, quarta-feira tem Libertadores no Allianz Parque. Rapaziada, tava chegando aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras para vocês que tá acompanhando o nosso recado, nosso bastidores do maior clube do Brasil. Já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber todas as informações do Palmeiras a partir de hoje. Então, não deixa para depois o que pode fazer amanhã. Então, rapaziada, na verdade é o contrário, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!